Você já se perguntou como surgiu a filosofia? Quem foram os primeiros filósofos que tentaram explicar o mundo sem recorrer aos mitos e às crenças religiosas? Estes filósofos, são conhecidos como os pré-socráticos, pois viveram antes de Sócrates, o grande filósofo que mudou o rumo da filosofia para as questões humanas. Vem comigo, é sobre eles que nós falaremos um pouco neste vídeo. E então, você já se perguntou como surgiu a filosofia? Quem foram, afinal de contas, os primeiros pensadores que tentaram entender o mundo sem recorrer aos mitos e aos deuses? Eles são conhecidos como os filósofos pré-socráticos e viveram na Grécia Antiga entre os séculos 7 e 5 a.C. Os pré-socráticos se interessavam pela origem e pela natureza de todas as coisas. Eles buscavam o princípio fundamental que explicasse a diversidade e a ordem do universo. Cada um deles tinha uma resposta diferente para essa questão. Por exemplo, Tales de Mileto. Ele dizia que tudo era feito de água. Tales era um comerciante, astrônomo e matemático, mas o que ele ficou mais famoso foi por ser um filósofo. Sabe por quê? Porque ele foi o primeiro filósofo a tentar explicar o mundo sem recorrer aos mitos ou aos deuses. Ele queria encontrar uma causa natural para tudo. E qual foi então a resposta dele? Água, isso mesmo, água. Ele achava que tudo era feito de água ou derivava de água. Por exemplo, ele dizia que a Terra era um disco plano que flutuava sobre a água e que o fogo era água evaporada e que as plantas e os animais tinham vida porque tinham água dentro deles. Você pode achar isso meio estranho hoje em dia, mas na época dele isso foi revolucionário. Ele foi o primeiro a propor uma substância única como princípio de tudo. Ele chamou isso de arché, que significa origem ou fonte lá no grego. E daí também que vem a palavra arquétipo. Outro nome entre os pré-socráticos foi Anaximandro. Ele foi discípulo de Tales de Mileto. Ele fez o primeiro mapa do mundo conhecido na época, baseado em suas viagens e observações. Ele também inventou um relógio de sol. Anaximandro propunha que o ilimitado, o apeiron, era a fonte de tudo. Sua teoria sobre a origem e a estrutura do universo foi muito original e ousada para sua época. Ele não concordou com o seu mestre anterior, com Tales, que dizia que tudo era feito de água ou derivava dela. Ele achava que isso era muito limitado e contraditório. Como explicar a existência do fogo ou do ar se tudo era água? Ele então propôs algo diferente. Tudo era feito de uma substância indefinida e ilimitada que ele chamou de apeiron, que significa sem limite ou sem fim no grego. O apeiron era eterno, imortal e indestrutível. Ele continha em si todas as possibilidades de existência. Ele era o princípio gerador de todas as coisas. Mas como o apeiron gerava as coisas? Segundo Anaximandro, ele gerava as coisas por meio de um processo de separação dos contrários, quente e frio, úmido e seco, leve e pesado e etc. Esses contrários formavam os elementos básicos da natureza: fogo, ar, terra, água. Esses elementos se organizavam em camadas esféricas ao redor da Terra. Anaximandro também propôs uma teoria da origem da vida na Terra que antecipou algumas ideias da evolução biológica. Ele disse que os primeiros seres vivos surgiram da água aquecida pelo Sol. Eles eram diferentes dos seres atuais e tinham formas variadas. E aí vem um discípulo de Anaximandro e também um grande pensador e cientista da época que era chamado de Anaxímenes. Anaxímenes afirmava que o ar era a substância básica da realidade. Ele é mais um filósofo que tentou explicar o mundo sem recorrer aos mitos e aos deuses. Ele não concordou com o seu mestre, Anaximandro, que dizia que tudo era feito de uma substância indefinida e ilimitada chamada apeiron. Ele achava que isso era muito abstrato e incompreensível. Como saber o que é esse apeiron se ele não tem nenhuma característica definida? Como explicar as mudanças na natureza se ele é eterno e imutável? Ele então propôs uma ideia diferente. Tudo era feito de ar ou derivava dele. O ar era o princípio de todas as coisas. Mas como o ar podia gerar todas as coisas? Segundo Anaxímenes, ele podia fazer isso por meio de dois processos: a condensação e a rarefação. A condensação é quando o ar se torna mais denso e frio. A rarefação é quando o ar se torna mais leve e quente.
Esses processos alteram as qualidades do ar e fazem com que ele se transforme nos outros elementos da natureza: fogo, água, terra. O fogo é o ar mais rarefeito e quente. A água é o ar mais condensado e frio. A terra é o ar ainda mais condensado e sólido. Anaxímenes usou essa teoria para explicar vários fenômenos naturais, como os ventos, as nuvens, os raios, os terremotos e etc. Um filósofo de matemática que você certamente já ouviu falar foi Pitágoras. Pitágoras ensinava que os números eram a essência de todas as coisas. Pitágoras não só descobriu uma das fórmulas mais importantes da matemática, mas também tinha uma visão mística do mundo. Pitágoras ensinava que tudo no universo era composto por números e que eles determinavam as proporções perfeitas das coisas. Você certamente já ouviu falar do Teorema de Pitágoras, que diz que em um triângulo retângulo, o quadrado da hipotenusa é igual à soma dos quadrados dos catetos. Esse teorema é usado até hoje para resolver problemas geométricos e tem aplicações em diversas áreas do conhecimento. Pitágoras foi mais um dos primeiros pensadores a defender que a razão podia explicar os fenômenos naturais sem recorrer aos mitos ou aos deuses. Entre os pré-socráticos, temos também um dos primeiros filósofos a afirmar que tudo está em fluxo e nada permanece o mesmo. Heráclito sustentava que tudo estava em constante mudança e que o fogo era o elemento gerador do cosmos. Ele era de uma família nobre e rica, mas renunciou aos seus privilégios para se dedicar à filosofia. Heráclito afirmava que a natureza era composta por uma constante mudança e que nada permanecia imóvel ou idêntico. Ele usava metáforas como o rio e o arco para ilustrar essa ideia. Você já ouviu aquela famosa frase que diz: "Não se pode entrar duas vezes no mesmo rio"? E a frase "o caminho para cima e para baixo é um só"? Pois é, são frases de Heráclito. Para ele, tudo se transformava em seu contrário e havia uma harmonia entre os opostos. Ele chamava essa lei universal de logos, ou razão cósmica. Heráclito defendia que o fogo era o princípio de tudo, pois ele purificava, consumia e gerava novas formas. Ele dizia: tudo é fogo, e o fogo vive da morte das coisas. Esse filósofo também relacionava o fogo com a alma humana e com a sabedoria divina. Heráclito foi um dos primeiros filósofos a usar a dialética, ou seja, a arte de argumentar, usando teses e antíteses. E não poderia faltar nessa lista um dos primeiros filósofos a afirmar que só existe uma realidade imutável e eterna. Parmênides negava a existência da mudança e do movimento e defendia que o ser é uno, imutável e eterno. Parmênides afirmava que só há duas vias de conhecimento: a via da verdade e a via da opinião. A via da verdade é baseada na razão e na lógica e revela que o ser humano é uno, imóvel, indivisível e eterno. A via da opinião é baseada nos sentidos e na ilusão e mostra um mundo múltiplo, móvel, divisível e temporal. Para ele, tudo que muda ou se transforma não existe de fato, pois o ser não pode vir do não ser, nem se tornar não ser. Ele dizia: o ser é, o não ser não é. Parmênides foi um dos primeiros filósofos a usar a ontologia, ou seja, a ciência do ser enquanto ser. E então chegamos aí ao último para finalizar nossa lista. Vamos falar de um homem de muitos talentos. Foi médico, dramaturgo, poeta, político. Empédocles introduziu a teoria dos 4 elementos: água, ar, fogo e terra, como constituintes básicos da natureza. Esses elementos são misturados ou separados pelo amor ou pelo ódio, que são as forças que regem o universo. Para ele, não há criação nem destruição, mas apenas combinação e separação dos elementos. Empédocles também defendia a ideia da reencarnação, ou seja, a transmigração das almas entre diferentes corpos. Ele dizia que já havia sido menino, menina, planta, pássaro, peixe, ou seja, o fato de termos nos filósofos pré-socráticos os primeiros pensadores a romperem com as explicações místicas para buscar por explicações racionais não significa que todos eles eram completamente materialistas. Esses filósofos foram os pioneiros da filosofia ocidental e influenciaram muitos outros pensadores ao longo da história. Eles nos mostraram que é possível usar a razão para investigar o mundo e buscar respostas para as grandes questões da humanidade. Se você gostou desse vídeo, deixe seu like, compartilhe com os seus amigos e inscreva-se no canal para não perder nenhum conteúdo. Deus abençoe você e seja você uma bênção.